Olá, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao seu coração. Vamos ler uma palavra de Deus, uma palavra que se encontra em Marcos, capítulo 4, versículo 35 adiante, que fala assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E ele, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher de água. E Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te e aquieta-te. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa palavra aqui fala de que Jesus, depois de ter pregado para uma multidão, ordenou para que os discípulos entrassem no barco. E Jesus entrou no barco também. Só que eles, andando ao mar, eles foram acometidos com uma tempestade muito grande. E os discípulos, vendo que o barco já estava quase se enchendo de água, perceberam que Jesus estava dormindo. Jesus descansava, até com sua cabeça no travesseiro. E aí os discípulos ficaram nem indignados com aquilo, foram lá e chamaram: Mestre, o Senhor não percebe? Não importa que nós pereçamos, que nós morramos? O Senhor não percebe que nós vamos morrer? E aí Jesus se levantou e na mesma hora acalmou a tempestade. E ainda falou para os discípulos, perguntou a eles: por que são tímidos? Por que não tendes fé? Né? E às vezes isso acontece conosco. Às vezes Jesus nos coloca numa tempestade, né? nos permite passar por ela. E às vezes a gente vê, né? A tempestade tá difícil, não tá fácil, tá tribulosa. E aí a gente fala assim para Jesus: Jesus, o Senhor não tá vendo o que é que eu tô passando? Será que o Senhor não percebe, Jesus, que essa dificuldade eu não vou conseguir vencer? Eu vou morrer nessa dificuldade, não vai dar certo, eu tô perecendo, Jesus, eu tô perecendo, eu tô fraco. E Jesus nos pergunta, assim como perguntou para os discípulos: por que é assim tão tímido? Por que não tem fé? Às vezes o que falta muito, assim, na maioria das vezes em nossas vidas, é ter fé. É ter fé. Fé que vai dar certo. Porque quando Jesus ia entrando no barco, ele já tinha ordenado que era para os discípulos entrar e passar para o outro lado. Jesus já sabia que ia acontecer. Apesar dele não ter falado para os discípulos que eles enfrentariam a tempestade, mas Jesus já sabia. Jesus dormia, descansava dentro do barco, mas tudo estava no controle de Jesus. Tudo estava no controle dele. Nada foge do controle de Jesus. Nada foge do controle das suas mãos. Nada. E aí eles ficaram atônitos, né? E ficaram preocupados. Mas Jesus, quando ele se levantou, ele repreendeu a tempestade. E a tempestade se acalmou. Às vezes na nossa vida, nós passamos por um problema tão difícil, uma tempestade que a gente pensa: meu Deus, não tem fim. Eu não sei o que vai ser de mim, eu vou perecer. Mas Jesus, quando ele nos permite entrar numa tempestade, ele já planejou a vitória. Ele já sabe tudo o que vai acontecer. Mesmo que nós não estejamos vendo, mas Jesus já sabe. Ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle da situação. Basta apenas nós confiarmos, nós acreditarmos em Jesus, nas promessas dele. Porque ele nunca falhou e ele não falha. E o que nos importa é estar confiante em Jesus. Porque vale mais a gente correr risco, mesmo que nós tenhamos que enfrentar uma tempestade, mas que Jesus esteja conosco.
mas que Jesus esteja perto de nós, nos guardando, nos abençoando, nos sustentando, nos guiando no meio da tempestade, do que nós estarmos fora de uma tempestade. Tudo está bem, ai, tá tudo tão tranquilo, nossa, eu tô tão feliz, tá tudo tão bem, não tem nada de errado, tá tudo muito bom. Mas aí a gente vê, cadê Jesus? Cadê Jesus nessa bonança? O que mais importa é a gente passar uma tempestade com Jesus e com a bonança sem Ele. Mas nós podemos ter certeza que se em algum momento da vida, se a gente já passou, ou se vier a acontecer uma tempestade, na hora a gente vai lembrar de Jesus. E sabe por quê? Porque Ele é o melhor amigo para nos orientar em momentos difíceis. Assim como foi com os discípulos. Assim os discípulos, da mesma forma que os discípulos, quando viram o barulho das ondas do mar, os trovões, os relâmpagos, tudo aquilo que assustava eles, a água entrando no barco, quando eles viram que o barco estava se enchendo de água, que eles pensaram, meu Deus, agora nós vamos morrer, nós vamos perecer, não vai dar certo. E Jesus dormindo, descansando. Às vezes nós pensamos assim também, Jesus, o Senhor não está vendo o que nós estamos passando, a dificuldade está difícil, não está fácil, e você não faz nada, Jesus. Mas Jesus já sabe o que nós vamos passar. Ele não tira de nós esse tempo que nós temos que passar pela provação. Ele não tira, mas serve como aprendizado. Toda provação, todo deserto, toda tribulação, ela tem um significado. Nada dela é por acaso. Nada é por acaso. A família onde você nasceu não é por acaso. O emprego, aquela porta de emprego que Jesus abriu para você, talvez você não entendeu quando você entrou lá. Ela não é por acaso. A sua vida profissional, a sua vida financeira, o que você está passando, ou o que você tem passado, a saúde, os problemas que você tem enfrentado, nada é por acaso. Jesus quer te ensinar alguma coisa durante esse tempo. Foi o que Jesus fez com os discípulos. O que Jesus fez? Ensinou eles a ter fé, ter coragem, ter ousadia, a descansar, a confiar e crer que as promessas iriam se cumprir, que eles iriam chegar do outro lado. E foi o que aconteceu. Depois da tempestade veio a bonança e eles puderam chegar em segurança. Nós, estando perto de Jesus, nós estamos em segurança. Por isso que por onde a gente vai, por onde nós passarmos, Jesus precisa estar conosco. Porque na tempestade é nele que nós confiamos, é nele que nós descansamos. E Jesus planeja tudo para nossas vidas. Ele já sonhou com nós, mesmo antes de nós nascermos. Ele já sabia o que nós teríamos que passar. Mas em momento nenhum ele deixaria a gente só. Antes da gente nascer, Jesus já sonhava. Jesus já sonhava com cada um de nós. Ele já tinha escrevido a nossa história. Ele já sabia as vitórias que nós iríamos receber. Mas ele também já sabia das provações, dos desertos que nós teríamos que enfrentar. Mas Jesus é a esperança da glória. É nele que nós devemos depositar nossa confiança. E é algo que nada, nem ninguém pode tirar isso de nós. Quando nós estamos com Jesus, a tempestade é só um detalhe. É só um detalhe. Porque Ele cuida de tudo. E a tempestade não pode nos assustar, nos afogar. Porque Jesus, Ele é um Pai de amor. Ele é um Pai de providência. E mesmo que nós no momento nós não estamos enxergando o que Ele quer nos mostrar, o que Ele quer nos mostrar, o que Ele quer nos falar, mas existe alguma coisa que Ele quer dizer no meio da tempestade. Mais para frente também, no mesmo livro de Marcos, capítulo 6, do versículo 45 a 52, também fala de uma história parecida com essa, que Jesus também colocou os discípulos, pediu para os discípulos entrar no barco e atravessar para o outro lado.
Você pode estar lendo do versículo 45 ao 52, mas eu quero frisar apenas os 50 e 51, que fala assim: Pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou, e eles ficaram atônitos. Mais uma vez, Jesus provando o seu poder. Ele falava com a multidão, e quando os discípulos entraram no barco, Jesus ficou em terra orando no monte, e chegou tarde, chegou a noite, e Jesus orando em vigília. E quando Jesus resolveu ir ao encontro dos discípulos no barco, os discípulos estavam outra vez enfrentando outra tempestade. Dessa vez Jesus não tinha ficado no barco dormindo, Jesus estava fora do barco. E Jesus, quando chegou no barco, eles assustaram no meio daquela escuridão, e Jesus falou para eles não temer, que era ele. E na mesma hora, ele repreendeu o vento. E o que é que nós podemos aprender? Que nas duas histórias, mesmo Jesus dentro do barco, ou Jesus estando fora do barco, isso não impossibilitava ele de cessar os ventos. Jesus não foi impossibilitado de cessar os ventos. Jesus ordenou que os discípulos entrassem no barco, mas novamente Jesus iria fazer um milagre. E a nossa vida também possa ser pautada desse jeito. Que a nossa vida seja assim. Que nós não possamos olhar para o tamanho das tempestades, dos ventos, mesmo que elas queiram nos assustar, mas que nós possamos olhar para Jesus, para o nosso alvo, nós possamos olhar para Ele, mesmo em meio a tantas dificuldades, que nós não possamos perder nossa fé, nossa esperança em Cristo, nossa confiança, nossa coragem, que é isso que Cristo quer de nós, é isso que Cristo espera de nós, e cada vez mais nós possamos ter confiança nele. Em nenhum dos dois casos Jesus tinha perdido o controle. Nem ele estando dentro do barco dormindo e nem ele estando fora. Jesus não tinha perdido o controle. Jesus sabia o que estava acontecendo, mas mesmo assim ele continuou. Por que isso aconteceu? Porque Jesus sabia que a promessa tinha que cumprir, que era atravessar em segurança do outro lado. Jesus também sabe do que você está passando, ele não esqueceu de você. Às vezes a gente pensa que nós estamos sozinhos, que ninguém passa uma tempestade igual a gente passa, mas não é verdade. Jesus sabe o que nós estamos passando, mas ele já decretou a vitória. Nós temos que crer nisso, que Jesus já decretou a vitória, que ele vai nos levar em segurança, porque o que ele prometeu, ele vai cumprir. Nós possamos confiar nisso cada dia mais. A ausência de tempestades na nossa vida não significa que Jesus não está conosco. Pelo contrário, mais vale nós estarmos no meio da tempestade e confiar e saber que Jesus está conosco. Nós temos essa certeza do que levar uma vida de bonança, de tranquilidade, de não ter nada acontecendo, mas não ter Jesus perto. E é isso que Jesus espera de nós, que nós possamos estar firmes na presença dele, confiar nele, saber que ele está sempre cuidando de nós, porque Jesus é um Pai de amor. Se existe uma pessoa que nos amou e nos ama, é Jesus, que foi capaz de dar a vida dele por nós, lá na cruz do Calvário. E isso é a maior prova de amor que nós podíamos receber. É saber que Jesus morreu por nós. Essa é a prova de amor mais linda que alguém pode receber. Que Jesus morreu por nós em nosso lugar. Por nossos pecados, pelas nossas falhas. Essa é a prova que Ele nos ama. Que Jesus nos ama, cuida de nós. Porque Jesus é conhecido como um Deus forte, um Deus poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Raiz de Davi, Leão da tribo de Judá, Cordeiro de Deus. Ele é o Salvador do mundo, Rei da glória, Libertador, Conselheiro, Pai de amor. Ele é um amigo fiel. Todos esses atributos nós podemos dar a Jesus. Todos esses. E isso é a certeza de que nós estamos
com a pessoa certa, estamos no caminho certo, porque o único que pode cuidar de nós em todas as situações é Jesus, independente de qual seja ela. Que você possa guardar essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. E não se esqueça que Jesus te ama e que Ele está com você em todo o tempo. Amém? Fica com Deus e Jesus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. E um recadinho eu quero deixar aqui para você também. Se essa palavra falou ao seu coração, que você possa compartilhar ela com mais pessoas. Compartilha nas redes sociais, envia para aquela pessoa que você sabe que ela está precisando de uma palavra de Deus. Não deixe de compartilhar. Alguém pode estar querendo uma palavra, ouvir uma palavra como essa. Alguém pode estar precisando de ouvir uma palavra como essa. Compartilha, envia para aquelas pessoas que você sabe que precisam, que vai edificar a vida dela. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Um abraço.